Gostaria de plantar de tudo, porque aqui a gente já tem horta, feijão macaça, abobrinha, essas coisas tudo, milho já teve, a gente já colheu daqui. A gente está aqui há 13 anos, que a gente está aqui desde o dia 27 de setembro de 2009. A gente está aqui nesse acampamento. A luta não é fácil, continua, a gente tentando, mas os problemas aumentou mesmo, foi de 2009 para cá, quando venceu o decreto que tinha saído da fazenda, que venceu o decreto. Que aí apareceu milícia, a gente andando com arma para baixo e para cima, armada. Não tem recurso do município, o município não ajuda e as pessoas realmente têm que sair para trabalhar. Igual eu falei, de 2019 para cá, a gente sofreu muitas ameaças. Um suposto fazendeiro que disse que comprou a fazenda, que a gente sabe que não é comprado, é um contrato de gaveta que foi feito. Apareceu aqui, está aqui com esses jagunços. A gente tem medo, que a gente tem medo, mas tem que continuar na luta. Igual eu te falei, a gente tem que estar continuando na luta. Apesar de ameaças, esse ano passado a gente teve muita ameaça, puseram fogo dentro da fazenda, beirando os nossos barracos. Quando foi mais no final do ano, deram combate com veneno, que teve que sair pessoas daqui de dentro do acampamento na ambulância para ser atendido em Gurinhatã, que intoxicaram com o veneno, isso fora as outras pessoas que teve dor de cabeça também. E assim a gente vai vivendo as ameaças do dia a dia, e vai correndo, e vai tentando, sabe, a viver. Mas que é fácil a nossa luta aqui, não é. 13 anos de luta. Hoje a gente está numa situação aqui que a gente está com a reintegração de posse para ser cumprida a qualquer momento. O Estado está omitindo em fazer a parte dele, a União também se omite. E o apoio que a gente precisava, que era do município aqui também, a gente não está tendo ele. Então hoje a nossa situação está bem precária. A gente precisava de um apoio aí de qualquer órgão que fosse aí acima desses órgãos para resolver a nossa situação. Porque até então um fica jogando pro outro. A gente precisa realmente aqui de uma solução. O objetivo que a gente está aqui até hoje nessa luta é em prol de pegar uma terra para a gente estar criando a família da gente. E não só a minha família, como a família de todos os acampados que estão aqui até hoje permitindo, resistindo à luta, né? 13 anos a gente lutando por essa fazenda, por essa área, e ela voltou para a mão do latifúndio, e a gente não tem perspectiva aonde conquistar outro espaço. E temos uma reintegração de posse da área da margem do DR, aonde a gente foram decretados que era para a gente sair agora, no dia 28, que é hoje, 28 de fevereiro de 2022. Mas graças a Deus, pela força dos companheiros da mesa de diálogo e direitos humanos, a gente conseguiu estender mais 30 dias. Mais 30 dias passa. E aí, vamos para onde? As famílias que estão aqui acampadas não tem para onde ir. Para onde nós vamos? Vamos mudar de BR só? Que é outro espaço que a gente tem para a gente ir, que é o espaço público. Espero que o governo rever essa conduta da reforma agrária, porque não pode deixar as famílias da forma que está. Tem áreas do INCRA que a terra que ele pagou e que foram distribuídos lotes nos assentamentos que lá estão abandonados. Por que não levar as famílias para lá? Porque essas áreas têm que ser tão burocratizadas dessa forma. Se o INCRA não pode muito bem revisar essas áreas e colocar as famílias que estão acampadas para que esses lotes lá não fiquem sendo instrumento de especulação, passando da mão de um para outro. E as famílias aqui precisando de uma área para morar, para trabalhar, para produzir, para que torne uma vida mais tranquila, não ter essa vida tão sofrida, tão estressante que a gente vive.
nada foi resolvido. Até hoje a gente está aqui nessa situação, na beira dessa rodovia, esperando que as leis possam nos ajudar a resolver esse problema do assentamento arco-íris, do acampamento arco-íris. A gente pede a quem vê esse vídeo aí, né, com carinho, né, nos ajude, né, divulgue isso aí e que as autoridades possam, né, se comover e realmente ajudar a fazer o assentamento, porque a terra está aqui. A fazenda, ela só falta ser paga, é uma fazenda que foi destinada à reforma agrária, né? E se não der certo essa fazenda, a gente sabe que tem mais terra aí, a gente sabe que os recursos do governo são muitos, né? Então eu penso encarecidamente, a pessoa, né, que tem capacidade de ajudar esse acampamento aqui, tirar o sofrimento dessas famílias aqui que já tem 13 anos de acampamento aqui, de luta, né, de ilusão, por muita gente ter levado uma palavra enganosa e nada aconteceu. Aqui é o meu quarto, que eu durmo mais a minha netinha. Aqui é o banheiro e é bem grande meu barraco, porque a minha família direto, quase todo mês, final de mês, elas vêm, sabe, pra cá, e eu gosto de ter lugar para estar acomodando todo mundo. Aí aqui, igual eu te falei, aqui é a cozinha, que é um lugarzinho de lazer de vez em quando, que fazer como diz outro, com a ajuda de amiga que eu tenho, essa modernia que eu tenho aqui. Aí pra cá, de ver, o meu neto tá aqui. Aqui é o Ferreira, aquele ali é meu filho também, a minha neta também. Igual eu te falei, que essas moitas de bambu aqui, ó, isso aqui foi de giral, de pessoas que já foi embora e ficou. A gente continuou, mas você vê, o acampamento é bem grande, é grande o acampamento, vai lá do outro lado, o acampamento vai lá do outro lado. A comunidade arco-íris vem dessa luta pela terra. E é por isso que eles estão nessa demanda de luta pela terra desde os idos de 2009. Um povo que resistiu. E não é uma luta inconsequente, é uma luta onde eles buscam articulação com os órgãos que são responsáveis para que essa política possa ir à frente. Então conhecemos o caso da ocupação arco-íris por essa natureza, né, de um conflito fundiário, e que nesse sentido, né, já vinha sendo acompanhado há muitos anos por uma comissão que foi formada, uma comissão nacional, né, de conflitos de violência no campo, e a Defensoria Pública ali tomou conhecimento deste conflito, que não teve, né, uma ação judicializada na Justiça Estadual. Então a gente não acompanhou isso como uma ação de reintegração de posse na Justiça Estadual naquela perspectiva, né, quando o INCRA estava em andamento, o procedimento dentro do INCRA para regularização fundiária, né, da reforma agrária dessa usina. Mas esse procedimento, ele é um procedimento que vem desta época, né, e ele teve inclusive um final feliz, vamos dizer assim. O procedimento do INCRA de reforma agrária com final feliz é quando há desapropriação da fazenda, né, a perspectiva de ser ali feito um projeto de assentamento. Esse caso ele chegou até aí, né, mas por razões aí que a gente, né, não tem como nem adentrar em todas elas, né, mas a gente acredita que muito, grande em parte, razões políticas, né, esse procedimento ele paralisou, né, esse tempo, né, que deveriam ter sido feitas ações para que essa desapropriação fosse concluída, ele passou, o procedimento sem qualquer motivação foi arquivado. E essas famílias que nessa fase de pré-assentamento, né, se deslocaram para uma área
às margens da rodovia, próximo a uma rodovia estadual, ficaram ali à deriva, né, após essa decisão de arquivamento pelo INCRA do projeto de assentamento que deveria ser feito nessa fazenda. Traz assim muita frustração para as comunidades e para o povo por saber que havia possibilidade real de uma entrada na terra e entra-se e cai-se na via do caducou, né? Prescreveu, não existe mais, não temos o que fazer. É nesse contexto que eles são apresentados ao Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos para que sejam incluídos, porque para além de ter caducado o processo dentro do INCRA, intensificou-se a perseguição e as ameaças aos moradores. Importante também citar que esses moradores são vítimas também do racismo estrutural, porque são comunidades compostas por mulheres, negros, né, pobres, né, uma grande maioria de negros, de pobres, de pessoas vulnerabilizadas pela política que nós temos no nosso país. Então, intensificou-se as ameaças, eles solicitaram a atuação do Programa de Proteção de Direitos Humanos, e esse programa tem como função dar proteção a esses defensores para que eles possam continuar na luta, para que eles possam, ao mesmo tempo que incentivem as comunidades, eles possam desenvolver essa luta com segurança. O programa de proteção aos defensores de direitos humanos, ele tem uma metodologia de trabalhar com os processos de vulnerabilidade dos defensores de direitos humanos, né, dessas lideranças que foram incluídas no programa, a partir de uma metodologia da articulação com as instituições que são né, responsáveis pela definição dessa política de reforma agrária, né? Então, desde que a comunidade, né, desde que essas famílias têm tido as ameaças de não só de despejo, né? Então existe aí um processo de reintegração de posse aí já há alguns anos que tenta fazer com que essas famílias sejam retiradas, né? E aí especialmente é uma atuação muito ativa do DER, que é o Departamento de Estradas, né, de Minas Gerais, que alega que essas famílias estão numa área de risco, né? Então, e aí por isso pede a reintegração dessa área, né, que é à beira de uma rodovia, já há alguns anos sem muito sucesso, justamente porque a história, né, e a trajetória dessas famílias na luta pela reforma agrária. Então, assim, a gente nesse processo tem tentado articular as instituições do Estado, especialmente por meio da mesa de diálogo, aqui no Estado de Minas Gerais, e por meio do Sejusc, né, que é a Câmara de Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sobre o caso de Gurinhatã, é importante entender que a luta deles é uma luta por direitos, não é uma compreensão de uma pauta ideológica, mas sim um direito consolidado pelo Estado. A reforma agrária é prevista em lei e eles estão reivindicando direitos próprios, ainda que isso coloque eles em uma posição de vulnerabilidade, de um entendimento, de uma construção perversa do próprio Estado e de interesses econômicos. Mas não tem como negar que é um direito da população, uma vez que durante 2022 algumas famílias já foram reassentadas, foram concedidas terras para essas famílias,
e agora no início de 2023 também outras 3 famílias receberam terras por parte do INCRA, reconhecendo então não só a luta, não só a atuação, mas como um direito de reforma agrária legalmente previsto. O que acontece é as famílias na luta, elas se encontram em situações que incomodam a sociedade. De vê-los na luta, de vê-los em algumas situações de precariedade ou vulnerabilidade, causa um incômodo que faz parte da luta, sem o qual jamais conseguiriam também acessar os direitos. Nessa medida, o Estado, por parte de suas autarquias, pelo DR, enfim, por vários órgãos, luta para removê-los da condição que se encontram, do mínimo que conseguiram, que conquistaram com os próprios braços, para resistir, existir e produzir, e não pensam, não propõem uma alternativa, que o próprio Estado, agora a União, por parte do INCRA, ou o próprio Estado de Minas, por parte de programas de assentamento e agricultura, não o fazem. O Estado atua de forma a tentar despejá-los, mas não de reassentá-los. E é uma luta que impõe sobre as famílias que lá estão há 13 anos. 13 anos, eu acredito que eles estejam sob essa ameaça de, em qualquer momento, sair e perder tudo que conquistaram. Ainda que seja pouco, para nós que vemos de um ponto da sociedade mais confortável. E existem algumas alternativas que poderiam ser feitas. Se propõe, se discute muito e com parceiros que acompanham o programa, no sentido de proteção dessas famílias, como a Defensoria Estadual, a Defensoria da União, de ações que o próprio Estado poderia estar desenvolvendo, como uma locação de um espaço para que eles possam ficar enquanto se desenvolve esse processo administrativo para efetivar os direitos, repito, legalmente previstos, ou uma ocupação provisória de um espaço, uma requisição provisória, como o Estado tanto faz para máquinas, para insumos em reformas de estrada, poderia fazer por eles uma medida não definitiva, uma medida precária, mas que pudesse temporariamente garantir que eles possam ocupar esse espaço ou um outro espaço onde se desenvolvam seus saberes, seus modos de viver e fazer constitucionalmente previstos, que é o campo. São pessoas do campo com direito previsto e estão, nesse momento, encurralados naquela posição, e o Estado, em vez de trazer alternativas, trazer os direitos que é obrigado, tenta despejá-los. No decorrer do ano de 2021, o acampamento Arco-Íris foi um caso que viveu diversas situações de muita ameaça e risco à vida ali dos moradores do acampamento. Teve períodos assim da gente ter que acionar a polícia militar praticamente semanalmente. A gente sempre estava nesse contato com a polícia militar, que sempre era muito necessário. O programa de proteção, né? Para além de trabalhar na proteção das lideranças, né, do acampamento e de todos os moradores, a gente também trabalhava muito na questão da garantia de direitos. Era uma comunidade, né, um acampamento que tinha em torno de 60 famílias no período da inclusão. Importante frisar que na época foram incluídas 3 lideranças, né, Adilson, Eliana e Célio. E os 3 representavam todas as famílias do acampamento Arco-Íris. Assim. Então, a gente começa a trabalhar ali numa proposta de garantia de direitos, de acesso à água, que eles tinham muita dificuldade com acesso à água, acesso à educação, que a maioria das crianças, né, lá não conseguiam acesso à educação no município de Guriatã, que é onde fica localizado o acampamento Arco-Íris. Eles tinham que se deslocar para o município vizinho, Santa Vitória, que era onde, né, conseguiu matricular. Eles não tinham acompanhamento da saúde. A gente teve que ter muitas reuniões virtuais na prefeitura de lá, principalmente para a questão da vacinação, né? Quando se dá início da vacinação da Covid, porque o município não atendia aquelas famílias, e também na garantia também com a política de assistência social, que não acompanhava os moradores do acampamento Arco-Íris.
Mas o que sempre o programa também sempre trabalhou muito foi na questão da discussão da encerramento das violências que existiam ali, das ameaças que as comunidades vivenciavam, assim. Arco-Íris é um caso emblemático para qualquer militante, para qualquer defensor de direitos humanos de Minas Gerais, porque foi um caso em que a gente, né, o Programa de Proteção, o Instituto DH, os outros movimentos sociais de luta por moradia, luta pela terra em Minas Gerais, se envolveram. É difícil falar, uma vez que a gente tem ali companheiros que tombaram na luta, né? Adilson, que foi um companheiro valorosíssimo, que teve ali desde o princípio, desde a ocupação da fazenda improdutiva, a reintegração de posse violenta, as ameaças de morte, as ameaças por jagunço. E é difícil falar de um caso assim, em que a possibilidade de assentamento das famílias nunca foi garantida pelo Estado brasileiro. Esse conflito da Arco-Íris demonstra o que é a luta pela terra, a luta por moradia em Minas Gerais. Se uma comunidade durante 13 anos ficou acampada, pressionou o Estado, reivindicou um direito legítimo, que era a posse da terra, que era a possibilidade de ser assentado ali, e esse longo tempo vitimou diversas pessoas e trouxe para nós um dos conflitos mais graves do Estado, onde pessoas eram ameaçadas, pessoas eram perseguidas e, infelizmente, o Adilson, que sempre foi esse companheiro que tocou a luta ali, tombou na luta. A gente continua na luta e esse vídeo traz, né, a memória do Adilson, traz a memória do Daniquel Oliveira, traz a memória de diversos lutadores e lutadoras que tombaram nesse percurso por reivindicar o que era direito deles, trabalhar, morar e produzir. Qual é o seu nome? José Davi. José Davi? Aham. E aí, José Davi? Você gosta de morar aqui no Arco-Íris? Aham. Por quê? Tem meus cachorros. É? Uhum. Qual que é o nome dos seus cachorros? Simba, Pandolo e a outra cachorra lá, Luna. E aí, você quer ficar aqui? Aham. Por quê? Até é bom. Thank you.